Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais um podcast aqui no canal Frente com Moraes. Te convido para um bate-papo aqui que hoje vai ser, cara, daqueles brabo. Por quê? Porque a gente vai falar de uma das coisas mais importantes que tem, eu diria, cara, em tudo que envolva um desejo de mudar a venda, um desejo de mudar a vida, que envolve o tema vendas. Então, olha só. Cara, quer mudar de vida? É comunicação. Quer mudar de vida? É vendas. Para vender, tem que ter uma boa comunicação. Meu amigo, e é tudo sobre metodologia, é tudo sobre estratégia. E, para conversar sobre o assunto, a gente tem aqui conosco um especialista em vendas no que tange esse tema comunicação. Então, veja bem, comunicação, um tema amplo. Sob esse guarda-chuva comunicação, tem um tema chamado vendas. Agora, tu imagina o cara ser um bom comunicador, e daí vai se expandir em todas as áreas, e vai se sobressair nesse quesito vendas, que é o que muda a vida das pessoas. Tu segue o Flávio Augusto? Tu segue os gurus da internet que estão tendo sucesso com vendas de produtos digitais e tantos outros? O que todos eles falam? Vendas, vendas, vendas e vendas. E um guarda-chuva sobre esse tema vendas, comunicação. Então, vem com a gente aqui na Twitch. A gente está ao vivo aqui na Twitch. Qualidade de som, qualidade de imagem, animal. Vai lá e vê um vídeo no YouTube, depois vem aqui e vê na Twitch. Cara, é surreal. Então, fica aqui com a gente, vamos bater um papo animal. E estamos aqui com o cara que entende desse assunto e que eu tenho certeza vai nos levar para um outro nível. Vem cá comigo. Dr. Jackson, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O coração se alegra demais. Nos conhecemos aí em alguns eventos ao longo aí da nossa trajetória de networking, e fazer curso, e fazer imersão, e meu Deus do céu. E agora estamos aqui num bate-papo. E, se me permite, Jackson, dá um bom dia aí pra galera e se apresentar para nós. Quem é que é o Jackson? Bom dia, primeiramente, dizer que é um imenso prazer poder estar aqui fazendo parte do podcast de Frente com Moraes. Até fiz uma brincadeira antes de vir aqui. Fiz uma chamada no meu Instagram e falei, olha, eu tô indo com o Moraes que o pessoal ama, né? Não é um Moraes que o pessoal não tá gostando muito, mas brincadeira à parte. Para que as pessoas me conheçam, né? Meu nome é Jackson, eu tô Jackson Jades Cavazotti, eu tô indo para 11 anos na área da advocacia, especialidade dentro da área criminal principalmente, e trabalho com área de família. Mas faz alguns anos que eu venho trabalhando sobre isso, estudando muito sobre pessoas, que é o grande diferencial que eu acredito que pode mudar muito a advocacia, e isso desde a base. Cara, mas agora tu me deixou curioso. E aí, saindo um pouco do script. Especialista em direito penal, atua na área de família e agora está aí nos ajudando, né, estudando a respeito do tema pessoas. Cara, o que te fez... Tu começou com família ou com penal? Na verdade, os dois juntos, né? O escritório que eu comecei a trabalhar desde a 4ª fase do curso de Direito, eu já entrei no escritório que era do meu sogro, né? Uhum. Ele que foi o meu mentor dentro da área da advocacia. Então, ele era especializado na área criminal, foi uma área que sempre me chamou a atenção. Vamos se dizer assim, eu amo a área criminal para trabalhar. Mas como ele já atuava naquela área, eu falei, não, vou pegar uma outra parte da área do direito que também chame um pouco de atenção, que faz muita ligação, às vezes, área de família com a área criminal, principalmente voltado para a área da Lei Maria da Penha. Uhum. Então, como eu já estudei muito sobre esse conteúdo, foi as duas áreas que mais me chamou a atenção para poder atuar. Então, como ele já fazia o criminal, eu atuava nessa área junto com ele, e quanto à partida, como ele não fazia área de família, eu falei, não, eu vou pegar essa área e vou começar a trabalhar junto. Cara, que massa, meu, que bacana. E o incrível, Jackson, é que o tema direito de família, o tema direito penal são, penso, um daqueles que demanda mais conhecimento da gente a respeito de pessoas.
com a bagagem no direito de família, com a bagagem no direito penal, cara, o trabalhar com pessoas acaba sendo até mais tranquilo, né, Jackson? Bem mais. Pô, e ato contínuo nesse contexto aqui? Cara, e Jackson, vamos remontar, vamos um pouco mais lá atrás, se me permite aqui a gente conhecer mais a vida intrínseca aqui do Dr. Jackson. Cara, por que direito? Porque é uma pergunta clássica, né? Mas que é importante a gente ouvir porque nos surpreende, às vezes, o porquê a pessoa decidiu fazer direito. Né? Na verdade, assim, ó, meus pais, eu vim numa família extremamente muito, muito humilde. Né? Família comigo dão 9 irmãos, 9 filhos. E meus pais sempre passaram muita dificuldade para trazer comida para dentro de casa, pagar as contas. Meu pai era serralheiro e minha mãe fazia venda para ele. E tinha um amigo nosso da família que ele era advogado e exclusivo na área criminal. E eu olhava ele sempre bem vestido, ele sempre num terninho. Na época de 90, ele tinha um Ômega. Quem tinha um carro disso aí tinha muito dinheiro. Meu Deus do céu. Eu olhava, meu Deus, meu pai batendo cabeça, trabalhando dia e noite, e ele ali, ó, sempre limpinho, sempre numa boa. Eu quero ser advogado. Aquilo ali me atraiu. Assim. Primeiramente foi olhar o advogado sempre bem vestido, ele falava muito bem. As pessoas respeitavam, pô, o doutor chegou aqui, o doutor não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ser advogado. É isso aí que eu vou fazer na minha vida. E isso não morreu. Eu só fui alimentando isso. Com o passar do tempo, fui alimentando de que, não, eu vou ser o advogado. E veio muita gente dizendo que, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Tem prova da ordem, você nunca estudou o suficiente no colégio, porque vivia pulando de galho em galho, mudava muito. Falei, não, eu vou fazer isso daí. Eu vou fazer porque é o que eu quero e ponto final. Não tem plano B. Você é advogado. E foi esse o primeiro ponto. Que massa. E a prova da ordem? Foi esse mito que a galera colocou na tua cabeça, não vai passar, é difícil, etc. Como é que foi para te superar esse desafio da prova da ordem? Se me permite a pergunta, Jackson. Prova da ordem, assim, ó, eu me preparei para a prova da ordem. Porque assim, ó, uma coisa é fato, e já deixar bem claro para quem vai fazer a prova da ordem. Não vai medir exclusivamente o conhecimento da pessoa que está estudando. Porque assim, ó, eu ouvi até gente falando, pô, mas você precisa estudar para a prova da ordem, você ficou 5 anos estudando e ainda você vai ter que estudar para fazer uma prova, sim. Porque a prova da ordem não é se você tem conhecimento, você tem que se preparar para a prova, exclusivamente. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para a primeira etapa, né, e estudei pelo YouTube, não paguei cursinho, simplesmente me dediquei a cada matéria que dava mais pontuação, fiz a primeira, na verdade eu fiz na 8ª fase para eu sentir como é que era o ambiente. Fui lá, senti o ambiente, fiz a prova. Na primeira eu acertei, acho que eram 80 questões, eu acertei 36. Eu não, já sei como que é o ambiente. Daí depois eu fiz na 9ª, que já era validado. Falei, não, agora eu vou passar. Daí me dediquei, fiz a primeira, acertei 46 questões. Boa. Passei tranquilo. A segunda prova eu fiz exclusivamente na área que eu gostava, que era a área criminal. Só que eu fiz o contrário do que todo mundo faz. Todo mundo se dedica para a peça e esquece das questões. Eu já fiz o contrário. Aí eu peguei um cursinho e eles ensinaram a você estudar exclusivamente as questões, porque a peça ela é dividida por pontuação. Sim. Então eu gabaritei as questões, e aí deu 5 pontos. Eu precisava de 6. A pessoa que tira 5, que tira 6 ou tira 10, vai ser advogado do mesmo jeito. E ninguém vai te perguntar no mercado de trabalho quanto que você tirou na prova da ordem. 10! Ah, não, eu tirei 6! 10. Tinha pessoas dentro da faculdade que tiravam 10 e hoje não passaram na prova da ordem ainda. Caraca, mano. Mais de 10 anos que escolheram outra área e não advogam porque não conseguiram passar na prova da ordem. E eram excelentes alunos dentro do curso junto comigo. Eu era aquele aluno mediano. Sim. Mas passei na prova da ordem e advogo há 11 anos. Sim. Aí eu gabaritei as 5 questões. Se eu tirasse 1 na peça, pronto, já estava passado. Cara, estratégia massa, tá? E foi isso que eu fiz. Inclusive, até tem um menino conosco agora que vai fazer a prova ano que vem. E eu vou pegar esses teus insights agora e passar pra ele. Eu pedi pra ele olhar o podcast, não vou dar nada. Olha o podcast! Vai lá olhar o podcast. E não adianta você querer... Ah, não, eu preciso... As pessoas têm que tirar esse mito que a prova da ordem, ela é um bicho de 7 cabeças. Não é. Pô, eu digo assim, se eu passei, qualquer pessoa passa. Só que você tem que saber se portar pra prova da ordem. Como estudar pra prova da OAB.
Isso Sim. para a prova da OAB. Eu também já passei em concurso, passei da Polícia Penal, e foi a maneira que eu estudei para aquele concurso. Eu acredito muito nisso. É tudo, na verdade, sobre metodologia, né? A forma que você Metodologia. faz. E a metodologia, ela tem muito a ver com o que vai se fazer. Muito a ver com o que você vai fazer. Porque não é a mesma metodologia que tu vai fazer, por exemplo, uma prova oral da magistratura, não é a mesma metodologia que tu vai utilizar para fazer a prova da OAB, que é só escrita Pois é. e interpretativa. Porque lá, na prova, por exemplo, de um juiz, tu vai ter que fazer muita oratória em Muito. algum momento. Na prova da OAB, não. Então, é diferente a metodologia de se estudar. Então, eu penso que o primeiro campo que a gente tem que invadir e com muito cuidado é entender qual a metodologia que eu vou utilizar para essa prova. Deixa eu pegar lá Bem isso. como é o edital dessa prova para eu entender como ela funciona. E daí, cara, agora tem uma coisa muito legal, e que eu acredito muito, que é a galera tá vendendo muito o conhecimento, a galera tá vendendo muito a experiência. Então, às vezes, não tem o porquê tu ir lá e criar uma metodologia. O cara vai lá e compra a porra de um curso de um cara pronto, que sofreu e que tá vendendo, às vezes, lá, vende baratinho, porque vende escala. Tipo, o cara lá tem uma metodologia pra uma prova, tá vendendo lá R$199. É barato. Por que ele ganha dinheiro? Porque ele vende para o Brasil inteiro. São 240 milhões de brasileiros, 2 milhões e meio de advogados. Se ele vender um curso de 290 para cada um, já está ganhando dinheiro. E daí, todo mundo sai ganhando nessa história. Inclusive eu já perdi as contas de quantos cursos comprei online, quantos cursos fiz presenciais. Nós mesmos já se encontramos em vários. Então, a gente está vivendo um tempo muito bom de dividir conhecimento. Mas agora eu invado uma seara melhor ainda, que é Jackson, cara, tu cria muito conteúdo. Te sigo e quando eu vejo os teus vídeos, cara, eu digo assim, mano, cara, é só absorver o conteúdo do Dr. Jackson. De graça, né? É só absorver o conteúdo, não precisa comprar nada. Mas, cara, compra se realmente, mas se não quiser comprar, não precisa comprar nada, porque já entrega tudo. Já entrega tudo. E aqui é que tá o legal. É a gente dividir, Dr. Jackson, conteúdo de valor. Não divide conteúdo pela metade. Não divide conteúdo pela metade. Entrega conteúdo de valor. E daí depois, se o cara se familiarizar contigo, gostar de ti, vai comprar alguma coisa. Mas, cara, entrega conteúdo de valor, velho. Não fica entregando pela metade. Ah, o resto eu dou depois. Vai tomar banho que dá depois. Entrega. Tá aí, ó. Então, assim, hoje a gente está vivendo um tempo muito legal, reitero, porque o conteúdo está de graça, não precisa comprar nada, mas, claro, é sempre legal, né? Se a pessoa puder ajudar a pessoa que segue comprar algum produto, que é uma linha de mão dupla, né? Você vai trabalhar, o profissional ele está fazendo. Você desempenha tempo aqui, desempenha tempo que você está trabalhando. E você faz isso, primeiro tem um propósito, né, para você fazer isso. Depois que eu acredito nisso. Primeiro você tem um propósito, por que você faz conteúdo para entregar para as pessoas. Sim. Depois, o financeiro ele vai ser uma consequência do que você está entregando para as pessoas. Boa, total sentido. Cara, mano, e lá no início na advocacia, beleza. Viu o doutor lá de ômega, limpinho, barbinha feita, e os caras olhavam pra ele que nenhum olhava pro presidente. E o doutor Jackson foi lá, pode deixar. Vou andar de ômega. Na época vai ser Mercedes ou BMW, vou estar de Lamborghini. Eita! E começou a advocacia. Peguei a OAB. Meu Deus. Aí que tá o desespero. Cara, diz pra mim, cara, qual foi ali o grande desafio ali no início, Dr. Jackson, quando tu começou a advogar e que veio a realidade da advocacia pra ti? Conta aí pra nós um pouquinho de como é que foi o desafio. Na verdade, o primeiro ano da advocacia já começou com ômega? Comecei com ômega nada. Na verdade, eu tinha um Celta, né? Tinha um Celta quando eu comecei a advogar, daí passei para outros carrinhos mais simplesinho, mas quando eu comecei, vou passar na prova da ordem, passei, peguei e agora eu falei assim, agora é comigo o negócio. Porque não tem mais a figura do meu mentor advogado que estava ali.
Era eu e ponto final. Apesar que eu estava dentro daquele escritório, mas ele, agora segue teu rumo. Uhum. E eu pensei, Jesus do céu, o que eu vou fazer? Minha primeira audiência, eu tremia que nem Varavene. Se quiser para anotar. Eu tremia muito. E assim, como eu tinha conhecimento, mas a faculdade, eu quero deixar bem claro, a faculdade ela te ensina você ser uma enciclopédia ambulante. Ela não te ensina a fazer dinheiro com a advocacia. Cara, que forte que tu falou. E concordo. E tem muita gente, como eu falei, tem muita gente que estuda, pega, lê livro. Não, porque livros. E eu olhei, meu Deus do céu, eu tenho conhecimento e como fazer dinheiro com esse conhecimento? E começou a vir conta dentro de casa, e a mulher desesperada junto comigo. E eu Como captar clientes? Filho, meu Eu Deus! falei, Jesus amado, Pai misericordioso, eu vou desistir? Eu vou arrumar um emprego, porque não tá dando, senhor. Bem que minha mãe falou, vai fazer uma coisa, vai trabalhar. Porque é colocado na cabeça da gente isso desde pequeno. Vai fazer uma coisa que vai te garantir tua vida. E deixa eu te dizer, esse teu discurso engloba 90% dos advogados. Sim. E inclusive eu me coloco nesse bolo. Todo mundo passou, acho que a maioria dos advogados, só quem começou realmente com dinheiro, que a família tinha dinheiro. Porque o advogado que estudou, trabalhou para pagar os estudos, abriu a sua portinha de escritório. Eu já conheci milhares de advogados que abriram sua portinha, tudo feliz, não deu um mês, estava trabalhando empregado. Inclusive eu presenciei, um dos maiores dentro de um curso, ele terminou um ano depois de mim, cara extremamente inteligente, infelizmente não passou na prova da ordem, estava trabalhando no Bob's, de limpar a mesa. Não vamos desmerecer, né? Não dá pra desmerecer, mas assim, quando você estuda, é pra você galgar alguma coisa a mais na vida, né? Sim. Não estamos desmerecendo, lógico que não. Isso. Todo trabalho é honrado. Mas se você estudou pra ser um advogado, você quer ser aquilo ali, é o teu sonho. Só que daí tem isso que te impede. Na verdade, o que impede é a nossa cabeça. É a mentalidade. É a mentalidade. Cara, e com relação a esse primeiro ponto aqui, se tu puder colocar uma coisa que te ajudou a superar esse desafio ali no início, e daí a gente vai pro segundo bloco. O que te ajudou a superar esse medo de estar na audiência? O que te ajudou a superar esse medo de, cara, vou ser despejado, mano. Cara, a mulher vai abandonar, pô. Eu tô pelado. Tô na corda. Porque o amor, ele só fica quando tem dinheiro no bolso. O amor acaba. Uma coisa só. Se tu for fechar o olho e pensar, cara, isso aqui é que me ajudou a passar por essa fase. Porque foram um monte. Sim. Mas se tu escolhesse uma, qual seria? Pessoas. Entender de pessoas. Entender de pessoas. Boa. Um ser humano. Massa. Isso Perfeito. que foi a virada de chave. Show. Vamos então pro segundo bloco. Fala, meu povo! Aqui, vamos entrar então pro segundo bloco aqui do podcast Frente com Moraes. Entendemos aqui um pouquinho da história do nosso amigo Jackson e trouxe aqui duas informações muito bacanas que, no resumo aqui da ópera do primeiro bloco, eu coloco aqui para ficar no corte. Meu amigo, aqui no bate-papo com o Dr. Jax, a gente entendeu uma coisa. Prova da ordem é metodologia. E se tu seguir uma metodologia com certeza absoluta, tu vai passar na ordem. Porque ele respeitou essa metodologia. E a pergunta é, tu não passou na ordem ainda? Tu vai fazer a prova da ordem? Não tem uma metodologia? Nunca ouviu falar sobre o termo metodologia? Então tu vai fazer o seguinte. Aqui embaixo está o link do podcast. Vai lá, olha o bate-papo na íntegra e pega a receita. E daí depois fica devendo uma gorjeta para nós. Seguidamente, a gente teve aqui o encerramento do nosso bate-papo com uma informação. Qual a coisa mais importante que tu tem que entender antes de abrir o escritório? Uma coisa só. Vou dar 3 coisas aqui e tu mentalize e depois vai lá ver o programa na íntegra para ver se tu realmente acertou. Tu tem que entender mais sobre aonde vai estar o teu escritório. Tu tem que entender mais sobre o conhecimento com profundidade a respeito das leis, para não ficar ali meio que
na balança quando conversar com o cliente, ou tu tem que entender mais sobre pessoas. O que tu tem que entender mais, meu amigo? Se tu não acertar essa resposta, vou te dizer, teu escritório não vai quebrar. Ele já quebrou antes mesmo de você abrir. Forte, né? Tá falando com os grandes. Tá falando com quem aqui? Moraes, 10 anos de experiência. Dr. Jackson, 11 anos de experiência. Não vou negar. Já quebrei alguns negócios. Já quebrou algum negócio, Dr. Jackson? Já. Então tu tá falando com quem entende aqui do Paranauê, meu. E quem investe em conhecimento. Encontrei o Dr. Jackson em vários cursos. Inclusive vi palestra dele, ele viu palestra minha. Pô, que massa, né, cara? Foi, né? Que massa. Então, vem pro segundo bloco. Agora a gente vai entrar com profundidade no tema de hoje. Dr. Jackson, vamos lá então. Eita, vamos fazer sangrar esse papel. Ô, Jackson, cara, vamos lá. Então, efetivamente, qual é... Então, só para contextualizar aqui para a galera que está nos assistindo, né, a gente vai conversar a respeito de comunicação, mais voltada para a advocacia, partindo do pressuposto de que comunicação, pessoas, é o tema central aqui, é a tua especialidade, e além de advogado, ajudando todos os cidadãos, tu tá aqui para me ajudar enquanto advogado, tá aqui para ajudar toda essa galera de advogado que trabalha conosco aqui no escritório, tá? Enquanto pessoa para ajudar pessoa, mas enquanto advogado para ajudar advogados. E, tá, vamos lá. Se puder explicar para nós, então, o que é exatamente isso que tu faz? O que é ajudar a gente a se comunicar? O que é esse grande tema que se me permite tu conceituar isso para a galera entender? Assim, eu peguei pela minha necessidade. Eu acredito que seja uma das maiores precariedades que tem dentro da advocacia é a comunicação. Porque você não sai de dentro da faculdade, como na primeira vez que eu fui fazer uma audiência, eu tremia igual uma vara verde. E realmente, a experiência, ela vai com o tempo. Mas se você tiver o conhecimento para você usar com sabedoria no momento que você vai trabalhar, vai ter a grande jogada. Até para você fechar contrato. Se você não entender de pessoas e comunicação, você não vai passar confiança para o teu cliente. Como eu atuei também muito dentro da área criminal, é uma área muito seleta. Então, o que o cliente vê? Não, eu quero um advogado que trabalhe, no meu caso, para que eu confie a ele, que é um dos bens maiores que os clientes têm dentro da advocacia, é seus bens, né? Ou a tua liberdade, principalmente dentro da área criminal, é a liberdade. Mas para o advogado ele poder trazer essa confiança, você tem que saber se comunicar. Para você saber se comunicar, você tem que saber fazer uma leitura da pessoa. Olhar a maneira que ele está falando, a maneira que ele está te olhando, a vestimenta dele, a maneira que ele para. Tudo isso é você passar uma análise, questão de segundos, e você fazer uma leitura da pessoa. Ó, é essa estratégia de comunicação que eu vou usar com essa determinada pessoa. É aqui que eu vou conseguir fazer com que passe confiança e esse cliente vá fechar o contrato comigo. Vou chegar numa audiência, a maneira que eu vou me portar desde a hora que eu entro na porta, os 5 primeiros segundos que vai determinar se o juiz ele vai entender que você é um bom advogado, se o promotor também vai saber, ou se você vai chegar aquela pessoa meio franzina, onde que eles vão montar, e vão falar a realidade, eles vão montar a cavalo em cima de você. Porque eu já passei por essa situação e por isso que eu entendi, não, eu tenho que entender como que eu vou, vamos usar a palavra correta, persuadir ao momento de eu saber fazer uma pergunta. Forte que você está dizendo, meu. Como que eu vou persuadir? Como que eu vou fazer uma pergunta para um delegado que eles sabem as estratégias também de como responder para você e querer, não é intimidar, mas eles saberem a maneira que vão pegar um advogado e que ele vai se sentir ameaçado pelo questionamento. Então, assim, eu comecei a estudar isso. Vou fazer uma pergunta para um delegado ao ponto que ele vá responder praticamente o que eu preciso para fazer minha defesa. Hoje eu consigo fazer isso. Seja advogado, seja um delegado, seja um policial, seja um civil comum. Você tem dentro da estratégia da comunicação, da maneira que você se porta, da maneira que você vai fazer uma pergunta, para que essa pessoa ela realmente vá responder o que você está precisando para você trabalhar dentro de uma prova, dentro do processo penal. Então foi essa necessidade que me fez buscar isso. E foi com a programação neurolinguística, a famosa PNL, que hoje está difundindo, isso daí já vem de anos, mas hoje é que nós estamos ouvindo falar sobre PNL. Foi aí que eu comecei a ter essa virada de chave sobre a área de comunicação. PNL faz você mudar muito a tua estratégia
de pensar a tua estratégia, de como você vai se comunicar, a tua maneira que você vai se comportar em determinados ambientes. É igual o Bruce Lee falava, você tem que ser aquela pessoa igual água, você tem que se ambientar em qualquer superfície. Pô, tá massa de ouvir, cara. Eita. E vamos lá. E se a gente fosse pegar aqui, essa galera nova aqui, e eu ouso dizer, cara, quase todos os advogados, não só a galera nova. Qual a grande dificuldade dessa galera aqui, daí tu colocou sendo a comunicação, e qual a primeira coisa que a pessoa ela tem que despertar para ela entender que a comunicação ela é importante? Porque às vezes a pessoa ela vê várias coisas, mas ela não percebe aquele principal fator, que é o que tem que despertar na cabeça da pessoa para ela ver que aquilo é importante. Então, deixa eu só formalizar aqui de novo a pergunta, para ficar mais tranquilo da gente dar a resposta. Às vezes a pessoa ela tá fazendo um monte de coisa errada, ou ela está fazendo uma coisa errada de uma maneira constante. Só que ela não vai ver o que ela está fazendo errado enquanto não despertar um insight nela. E a pergunta é, como a pessoa ela passa a ter a consciência de que a comunicação realmente ela é a coisa mais importante? Como que a pessoa ela pode despertar isso? Porque às vezes a pessoa ela acha que é um monte de coisa. Não é a comunicação. Como que a gente vai despertar no coração desse desgraçado para ele entender que a comunicação é o mais importante, cara? Um exercício, às vezes até para mim, advogado, gestor, para o advogado que está ouvindo nós, para nós. Como que a gente desperta nas pessoas que estão trabalhando com a gente ou na gente esse estralar? Como que a gente vai fazer despertar na pessoa e em nós esse... Cara, o Dr. Mário, se tu prestar atenção nisso aqui que eu vou te dizer, Dr. Mário, Dr. Moraes, tu vai perceber, a comunicação é o mais importante. Eu tenho com uma pergunta e uma resposta junto. Resultado. É só você olhar o resultado que você tem hoje, se o que você está fazendo está te dando o resultado que você quer. Se você não está com o resultado que você queria, é porque tem alguma coisa errada ali. Boa. E tudo na vida. Começou o podcast falando sobre o Flávio Augusto. Uhum. Flávio Augusto, mentor dentro da área da PNL, que foi o meu mentor, Anderson Luiz, Harry Banks, todos indistintamente. E todos os livros que eu já li sobre a área de comunicação humana, você precisa entender sobre a comunicação. Porque se você não souber se comunicar, você vender o teu produto, e na área da advocacia, nosso produto é o conhecimento. Se você não souber repassar de uma forma clara, você não vai para frente. E olha que eu demorei para entender isso. Tô há 11 anos. Não foi do dia para a noite que eu entendi. Para mim, eu entendia que eu tinha que ter um bom escritório para as pessoas chegarem, meu Deus, impressionar pelo escritório. Não era isso. Aí eu entendi, achava que não, conhecimento, eu tenho que saber sobre leis. E olha que eu produzia petições maravilhosas, gosto de fazer a petição de uma maneira que fique impecável. Mas não era aquilo, já errei ali. Também é outro ponto. Aí quando eu entendi, network vai te trazer o cliente. Só que vindo o cliente, o que você vai fazer para aquele cliente fechar com você? Saber se comunicar, saber fazer leitura do cliente. Aí que você vai fechar aquele contrato. Porque não adianta... A maioria dos advogados fazem a primeira coisa. Vou montar um escritório bonito para chamar atenção. Vou comprar um terno bonito. Tudo é como se fosse uma peça de encaixe. Não estou dizendo que não seja importante você ter um local de trabalho. Não estou dizendo que não é importante você ter uma boa vestimenta. Tudo faz um contexto. Mas não adianta nada você ser aquele advogado que você fica sentado atrás de uma mesa produzindo se você não se comunica, se você não vai fazer aquele network com outras pessoas. Ninguém vai saber que o Jackson é advogado sentado atrás de uma mesa. E eles só vão te conhecer no momento que você se comunicar com outras pessoas. Fazer aquele network junto. Vou estar aqui, vou estar ali, vou estar num evento. Infelizmente, a esmagadora massa dos advogados não sabem fazer isso. E por isso que passam muita dificuldade.
Eu até brinquei esse dia, meu Deus, você passa numa rua, você vê milhares de escritórios da advocacia. Um mês abre, no outro mês tem um monte fechando. E qual que é o problema? Que um vai dar certo, o outro está 10, 20, 30 anos advogando e o outro começou e já mudou 10 vezes de escritório. Ah, não, e agora não está dando mais certo. Porque ele não sabe se comunicar. Isso é fato. A comunicação, todos nós viemos da comunicação. Começou lá no início, por pedra, fumaça. Aí, o que eles fizeram? Cara. Não, a fumaça é bom. Não, mas não tô conseguindo me comunicar direito. Vamos mudar, vamos fazer desenho, porque ninguém falava. Do desenho, não, vamos precisar aprimorar. Vamos fazer outra coisa. Até chegou um momento que todos nós hoje falamos. Existe técnica de oratória, e oratória e comunicação é diferente. Oratória pode ser um bom orador, mas nem sempre você vai ser um bom comunicador. Caraca, verdade. Porque assim, ó, você pode ser um bom orador. Você pega um texto, você vai saber ler ele impecavelmente. Mas manda a pessoa fazer sem aquele texto. Porque a comunicação... Manda a pessoa vender, né? A pessoa não vai saber. O que é a clássica comunicação? É você saber pegar a pessoa de um ponto A e levar ela até um ponto B, por exemplo. É você saber fazer aquela pessoa caminhar. Então eu vou tirar ela daqui, por meio da comunicação, para ela ter um ato. Por isso que hoje dentro da internet a gente vê que as pessoas falam, faz um gancho inicial para chamar a atenção e no final você vai ter uma CTA. O que é a CTA que eles tanto falam? É aquela chave que vai fazer a pessoa se mexer ao ponto dele clicar e comprar o teu produto. Boa. Então, você tem que saber fazer a pessoa se mexer. Essa é a verdade. E assim, é tudo sobre comunicação. Tem uma estratégia clássica, e daí entrando no gancho da venda, né? Que é a seguinte, provavelmente quem está nos vendo já viu, né? E o básico bem feito dá certo. Então, às vezes, entender só o básico te coloca no jogo. Tu lembra da cena clássica em que Leonardo DiCaprio ele tá ensinando as pessoas a venderem? E daí ele diz o seguinte, venda-me uma caneta. E daí peço pra ti, faz a pergunta pra mim. Me venda uma caneta. Me venda uma caneta. Me venda uma caneta. Escreve aqui Jackson. Eu não tenho caneta. 30 pila a caneta. Então, é a gente fazer a necessidade ser criada. E a comunicação faz isso. Não a oratória, cara. Só a comunicação, ela faz isso, Jackson. Não é a oratória. Agora, pô, que assunto massa, né, mano? É bom, né? Passa o dia inteiro falando sobre comunicação. Ei, e vamos lá. E se tu pudesse dividir em 3 grandes pontos uma metodologia que tu tem para nos oferecer enquanto operador de direito? 3 pontos aqui, cara. Presta atenção nessas 3 coisas aqui que com profundidade eu ensino. Mas só guarda essas 3 coisas que daí tu tá no jogo da comunicação. Olha, vamos prestar bem atenção agora, pessoal, porque isso aqui vale ouro. Vale ouro porque foi o que fez eu entender sobre o jogo na área da advocacia, na área da comunicação. Primeiro de tudo, você vai ter que entender sobre inteligência emocional. O que é isso? A inteligência emocional é você entender, primeiramente, se conhecer. Porra! 30 anos aí! Vai ter que se conhecer. Porque assim, ó, eu me conheço. Não. Você tem que se conhecer no momento que você está no jogo. Você chegou dentro de uma audiência e você recebeu uma provocação. Vamos usar o popular aqui para o pessoal entender. Recebeu uma provocação do promotor na hora que você está ali numa audiência. Eu tô falando isso porque eu já fiz muito tribunal do júri também. Uhum. O promotor vai falar alguma coisa. Como que vai ser a tua inteligência emocional que você vai repelir aquilo que o promotor está falando, por exemplo? Você vai ser um cara agressivo ou você vai ser estratégico ao ponto que você vai poder ganhar a confiança do jurado no momento que você for responder? Não, eu vou ser aquele cara que sempre vai gritar. Porque a gente pega os muitos antigos advogados, estou falando por mim, não estou dizendo na maioria, mas é gritaria. Não, porque o direito é isso, meu cliente tem direito. Poxa, vamos responder com estratégia, vamos responder com inteligência. Aí que você tem que, em questão de segundos, quando você entende sobre a tua inteligência emocional, você vai se controlar e você vai saber, por meio da comunicação, como você responder a pergunta ou como você falar com uma testemunha
Ou como você falar com o cliente de uma maneira que ele olha, poxa, realmente esse cara tem razão. É por essa linha de raciocínio que eu estou indo. Então, se você não tiver inteligência para você usar o teu conhecimento, não vai servir de nada. Você pode, eu sempre falo, você pode ler muitos livros. Eu conheço pessoas que lêem livros, eu já li 3 livros em um mês. Tá, e agora pega esse conteúdo e passa para frente. Sabe fazer? Não sei. Tá guardado tudo na tua cabeça, não serve de nada. A mesma coisa, você tem R$1 milhão no banco e tá bloqueado a tua conta. Não serve para nada, tá lá guardado. E dentro desse tema, inteligência emocional, poderia citar 2 pontos A e B, que abrisse a mente da pessoa para ela poder, cara, se entender, se resolver com relação a esse ponto? 2 pontos. Crenças e bloqueios emocionais. São 2 pontos chaves para você começar a entender. O que é crença e Crença, todos nós tivemos uma crença inicial. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, só um adendo para entender. Dinheiro. Eu ouvia muito minha mãe falando que dinheiro era difícil você ter dinheiro. Porque dinheiro não dá em árvore. E aquilo ali replicou na minha cabeça enquanto eu era criança. E eu fui levando aquilo ali, e eu acreditava que para você ter alguma coisa na vida, você tinha que trabalhar muito, ralar muito, para você ter pelo menos aquele dinheirinho para pagar a conta. Na advocacia é a mesma coisa. Todo mundo acredita que tem aquela crença que para você ser um bom advogado, você tem que ter somente aquele escritório e você tem que ter muito conhecimento jurídico e não entende da comunicação. E essa crença vem dentro da pessoa, e se você não entender o jogo que essa crença está te limitando, e daí são as crenças limitantes, essas crenças que estão te limitando de você passar para o próximo nível, você vai ficar parado no mesmo lugar. Cara, que forte, hein? São esses 2 pontos. Isso leva tanto para a área da advocacia quanto para a vida. E o segundo ponto da metodologia? O primeiro, então, temos aí, foi muito feliz no teu discurso. E o segundo? O segundo ponto, eu entendo que nós devemos trabalhar sobre realmente a área da comunicação em si, mas daí pela experiência. Uhum. Como que eu vou perder esse medo de falar em público? Como é que eu vou perder o medo de estar me expondo? Tem que entender que todos nós, em virtude das crenças, nós não temos medo de falar em público. É onde que você vai ter a experiência, a prática para você estar produzindo isso. É você praticar. Mas como que você vai praticar se não tem medo? Cara, você não tem medo. Que massa, velho! Ei! Você não tem o medo de falar em público. Isso te arrepia, velho. Sabe quando que eu aprendi isso? Quando? 2025. Com 40 anos na paleta, cara. Cara, por que um desgraçado não falou isso quando a gente tinha 20 anos, mano? Que essa galera que tá vendo a gente, cara, pega esse insight, velho. Pô, só me falaram isso. É ambiência, né? Ambiência. É Acabar de falar isso. Isso. Ambiência, pessoas... Nossa, se nós for falar sobre a área de comunicação e inteligência emocional, nós podemos fazer aqui uns 50 podcasts. Porque não é infinito. Tanto é que existem milhares e milhares de livros. Tony Robbins é um dos maiores comunicadores que a gente tem aqui, né, no mundo. Eu digo assim que um dos maiores comunicadores que passou na Terra foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele sabia falar com as pessoas, ele não chegava para você, siga a Deus, porque é correto, ele é o bem, ele é tudo, é justo. Não. Ele usava o meio das parábolas para que você usasse o teu raciocínio lógico e não o sentimento, porque o ser humano ele é voltado por emoções. Então, se você souber usar as emoções, você vai fazer a pessoa comprar teu produto. Mas você vai estar fazendo uma venda exclusiva e a pessoa não vai voltar mais, porque ele vai se sentir depois enganado. Por isso que Jesus Cristo usava as parábolas. Ele fazia você entender por meio da história o que ele contava, para que você pudesse realmente, raciocinando logicamente, esse é o caminho correto. Tanto é que existe o livre-arbítrio. Você vai seguir isso daqui, isso aqui é o correto. Mas ele te contava o porquê. Ele não chegava, siga a Deus, senão você vai ser punido. Não tem isso. Então, ele foi um comunicador tão, vamos falar aqui, tão foda, que até hoje todo mundo segue. A maioria das pessoas segue o que Jesus Cristo tem falado para nós. Cara, massa. E o terceiro? Terceiro ponto, aí sim você vai pegar esse conjunto.
comunicação, aí você vai pegar o teu conhecimento empírico sobre a área jurídica e você vai botar na prática. E a prática é você tá aqui, ó, pega um celular, bota na frente ali e começa a gravar. Porque daí a pessoa fala, não, mas eu tenho medo. Não é um medo que você tem medo é do pré-julgamento das outras pessoas que faz você se sabotar. Daí você fica pensando, meu Deus, o que essa pessoa... Se eu chegasse aqui, o que vão pensar de mim eu falando ali, nessas câmeras? Olha só que interessante isso que tu fala. Hoje de manhã, eu gosto de levantar um pouco mais cedo que eu precisaria para estar aqui no escritório. Eu moro a 5 minutinhos aqui do escritório, mas eu levanto normalmente ali 5h30, 6 horas, já estou em pé. E daí fico em casa fazendo as coisas com uma certa calma, e depois normalmente vou tomar um café na padaria e leio ali entre meia hora e 1 hora enquanto estou tomando café. E hoje de manhã, como de costume, levantei e estava pensando, cara, o que é o sucesso? E fazendo uma meditação. E estava pensando nas pessoas ao meu redor. O João, o Pedro, o Marcos, o Márcio. O que eu vi em comum nas pessoas que eu acompanhei na minha jornada, que tem mais ou menos a minha idade. Todos os que têm sucesso... olha só, vê se tem sentido o que eu vou falar. O que o cara pensa de manhã, né, cara? Não, que loucura. Por Deus, cara, hoje de manhã eu tava pensando. O que tem essa galera de sucesso de diferente dos outros? Porque o cara estudou, aquele cara se vestia bem, aquele cara tinha... Pô, o que tem? O que eu identifiquei nessas pessoas aqui de uma maneira bem rápida? Nenhum deles teve vergonha de se expor, ainda que o produto e o serviço fosse ruim. Olha só. Perfeito. Nenhum deles teve medo de se expor, ainda que o produto e o serviço fosse ruim. É verdade. Faz com que tem. Começa. Porque o que... Cara, e daí eu tava pensando, mano, tem que fazer, velho. O sucesso, ele não tá no que tu tem pra te fazer perfeito. O sucesso, ele está em tu fazer com as ferramentas que tu tem, velho. E acreditar em ti, ainda que as pessoas fiquem te zoando. Faz a porra acontecer, cara. Verdade. E depois o resultado vai vir. Um monte de pessoa que hoje tem sucesso começou, e assim fechando o olho, vendo as pessoas que cresceram ao meu redor e começaram sendo vaiadas. E hoje estão aí vivendo o extraordinário e aqueles que vaiaram estão elogiando. É. Porque as pessoas querem o quê? Sabe o que eles querem? Eles querem saber do resultado. Eles não querem saber o processo que você passou, os anos que você batalhou. Se você tem resultado, as pessoas vão te seguir. Isso hoje também falando muito do mundo informatizado. A internet tá aí, a gente vê que muitas pessoas se espelham. Minha vida tá ruim, não sei o quê, porque olha a vida, por exemplo, lá tem um monte de blogueiro, né? A vida do cara ali, que top. Mas, poxa, vamos usar o Pablo Marçal, que é um que vive na internet. Uhum. Pô, mas se você olhar, acho que 6 anos atrás, a primeira live dele tinha 9 pessoas. Tava acima do peso, de barba na cara. Se você olhar a primeira live dele, ele tá numa salinha. Não tinha uma estrutura, assim. Mas ele fez com que ele tinha. E tenho Foda-se certeza o que os absoluta. outros falam. Disseram, mas que esse cara louco da cabeça, não tem vergonha? Você não tem vergonha na cara? Vai, cara, rachar uma lenha, mano. É o que todo mundo... E aí fala assim, como é que você vai me ensinar, por exemplo, ele falar sobre inteligência emocional? Olha a situação do cara, vamos rir dele. Olha hoje o cara. Acho que é milionário. Massa. Olha a diferença que é de você começar. Eu, de dentro da minha família, quando eu falei que ia ser advogado, começaram a rir. Você não vai ser. De dentro da família, você não vai ser advogado, você não vai conseguir. Forte, porque isso não é pra você. Eu acho, na minha opinião, sendo que eu não tinha pedido opinião, na minha opinião, e gente assim, extremamente do meu lado, vivia dia e noite comigo. Vai procurar outra coisa, que isso aí não é pra você não. Cara, e
Cara, se bobear, o cara ouve ainda hoje. Ouve. Agora, claro, não tanto, porque a gente muda a ambiência, né? Porque chega um momento, cara, que necessariamente não é que tu muda as pessoas que tu anda, é que tu sente a necessidade de ter mais informação e se distancia das pessoas que antes tu andava. Porque tu tem sede de mais conhecimento, né? Sede de mais conhecimento. Até, inclusive, o podcast a gente gravava todo sábado. Só que quando eu comecei a gravar no sábado, cara, eu comecei a sentir saudade dos eventos. Pois é. E daí parei de gravar no sábado, vim pra quarta-feira pra voltar a se fazer presente nos eventos. Porque saudade do networking, saudade de estar com pessoas que traz insights, e daí às vezes a pessoa do cotidiano, o pessoal acaba não conseguindo trazer mais coisas porque não tem o conhecimento, né? E daí quando tu tá lá numa ambiência que as pessoas elas falam sobre empreendedorismo, falam sobre inteligência emocional, falam sobre coisas que podem levar a gente para uma outra linha, né? E, cara, eu acredito muito em duas coisas, Dr. Jackson. O primeiro, o que vai te fazer mudar de vida é, primeiro, tu conversar com pessoas. Tu conversar com pessoas vai te fazer, porque a oratória, cara, a oratória não, a comunicação, ela, quando bem feita e de uma maneira estratégica, ela te leva para um outro nível. Então, se tu tá num ambiente em que as pessoas têm uma comunicação voraz, inteligente, cara, ela vai te levar para um outro nível. E depois a leitura, né? Então, essas duas coisas, elas... Percebe que essas duas coisas, elas dependem muito de coisas que estão externas a ti. Então, a leitura, tu tem que ir lá pegar o livro, a comunicação, tu tem que ir lá e ouvir a pessoa. Tem outras coisas que daí depende de algo que realmente tu vai fazer de uma maneira empírica e se colocando naquela situação, né? Que é tu fazer um vídeo, que é tu subir num palco e dar uma palestra. Então, dois grandes momentos, né? Mas esse primeiro que falo, que é a leitura e que é estar com pessoas, mano, eu acredito muito nessa situação, tá? Acho que essa é a grande sacada. Porque, claro que daí também não adianta só ler e não adianta só se colocar em um palco. Para que isso aconteça também tem que ter estratégia, né? Sim. Mas daí se tu está se comunicando, as pessoas vão te ensinar a estratégia, cara. Se tu lê, a leitura vai te ensinar a estratégia. Daí acaba sendo consequências outras coisas, né, Dr. Jackson? Verdade. Ei, para encerrar esse bloco aqui. E dentro desse tema comunicação, tu poderia falar um pouquinho para nós sobre o tema vendas e a importância de entender de vendas? Com certeza. O advogado... Estamos falando aqui sobre a área da advocacia. Uhum. O pior de tudo ainda é o advogado, porque você não tem um produto físico. Me venda uma caneta. Uhum. Você não tem. Que é mais fácil a pessoa olhar? Não, ele tem a necessidade. É você passar a confiança para o cliente. Pode ser eu que tenho 10 anos ou aquele advogado que está iniciando. Se você aprender sobre técnica de leitura e comunicação, você vai conseguir fechar contrato. Isso é fato. Então, o que você precisa fazer? Além de tudo, você tem que criar essa experiência dentro de você. Você não ter esse medo de poder se comunicar. É aí que você vai começar a fazer a tua cabeça se moldar ao ponto de que venda é tudo na vida. Flávio Augusto, para mim, é uma das maiores referências dentro do Brasil como vendas. O cara é, meu Deus, o cara é bilionário. Acho que ele, há 10 anos atrás, ele já tinha batido bilhão, ou mais, um pouco mais. Eu estava vendo um vídeo dele que perguntaram, quando que você bateu o teu primeiro bilhão? Dele, acho que faz uns 10 ou 15 anos atrás, já tinha batido meu primeiro bilhão. Pô, que é isso, cara? Ele já estava na Forbes, acho. Enquanto eu estava na faculdade, terminando a faculdade, o cara tinha já batido o primeiro bilhão dele. Eu não sei a idade dele, nada, mas acho que beira um pouco com a nossa idade hoje, né? Mas o que ele fez? Ele aprendeu e ele sempre fala, se você souber vender e você souber se comunicar, você vai levar tudo. E então, não adianta você entender que você não tem um produto, que o nosso produto é o nosso conhecimento. É a mesma coisa, o cliente chegou aqui, contou a história dele e agora? Em questão de segundos, o que eu vou passar para esse cliente que ele confie em mim realmente, que ele vai pegar esse contrato aqui, vai assinar e vai passar o dinheiro dele para mim. Ele vai confiar
a vida dele, vai confiar a família, que nem na área de família, o que está acontecendo com aquele problema que está gerando, você vai trazer uma tranquilidade para aquela pessoa. Você tem que ter técnica de venda. E você chegar de uma maneira estratégica. Ó, eu vou abordar a pessoa inicialmente assim. Eu vou fazer com essa pessoa no decorrer, eu vou fazer tal coisa que vai fazer essa pessoa relaxar aqui dentro. Porque a pessoa, quando chega na frente de um advogado, ela já fica nervosa. Ela fica tensa, porque ela já está tensa com o problema. E a maioria das pessoas ficam pensando, advogado é caro, eu vou pagar, eu já vou lá e desembolsar dinheiro. E eu não quero isso. Ao ponto que você fala, não, relaxa, nós estamos aqui para solucionar o teu problema. Dinheiro é consequência, calma, mas vamos solucionar o teu problema aqui. E a pessoa vai lá, não, realmente, o preço que esse cara está me cobrando vale a pena. Porque hoje a gente vê que tem muito advogado se formando e muitos clientes querendo preço. E o que você vai fazer para você mostrar, não, o meu valor é esse, eu não vou baixar, e você vai sair aqui assinado com esse contrato. Estratégia? Estratégia de venda. Desde o início que a pessoa entrou no teu escritório, você tem que ter uma estratégia desde o início até a hora que ele sai dali. Você apertando a mão, dando um abraço no cliente. Boa. Ontem, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela era na parte contrária, fui fazer a separação dela. O ex-marido me contratou e ela estava me ligando ontem agradecendo pelo serviço que eu fiz. Cara, que massa, Dr. Jackson. Ah, muito obrigado pelo trabalho que você fez. Você não é só um advogado, você é um anjo que caiu na minha vida, porque assim, ó, eu fiquei com medo, meus filhos falaram que não era para eu te atender, que estavam em embate os dois. E o que eu fiz? Estratégia. Eu não fui uma vez só pensei no dinheiro realmente, porque o advogado não pode só pensar no dinheiro. Se você pensar só no dinheiro, você vai viver sempre na merda. Você não vai conquistar a pessoa. É bem como o doutor falou. Pessoas se conectam com pessoas. Se você não criar essa conexão dentro da PNL, a gente chama de rapport. É você fazer a pessoa sentir confiança em você. E é desde o início. Eu insisti. Eu fui persistente. A primeira vez, ela não quis me atender direito. A segunda vez, eu mostrei que eu sou uma pessoa amiga. Da terceira vez, ela, não, tudo bem, pode fazer que eu assino o que você quiser. E assinou, e tanto que, graças a Deus, acabou os dois numa paz. Tá, pra gente encerrar esse bloco aqui, cara, que tema massa. O que é o rapport? Rapport é conexão. Você criar conexão. Coloca uma historinha aí de como tu criou a conexão no rapport. A conexão, a história é o seguinte. Nessa que eu contei pra você aqui, desde a hora que eu cheguei, a pessoa ela pode estar fechada. Se você souber trabalhar a área de leitura dessa pessoa, você vai entender e criar aquele rapport com ela. Eu olhei a uma pessoa que estava fechada, que estava com problema com o ex-marido, que eu era o advogado dele e não dela. Qual a estratégia que eu vou fazer? Eu vou ser amigo. Então, estratégia. Mão pra frente. Boa. A vestimenta. Eu não fui de terno e gravata falar com ela. Isso importa? Claro que importa, porque é uma coisa que fica muito formal. Eu fui de camiseta, calça jeans e um tênis para conversar com ela. Em um horário que não comportava assim, que ela estava mais tranquila dentro da casa dela. Bate palma, me atendeu. A segunda vez, já fui com um paletózinho, uma camiseta branca por baixo, não fui de terno e gravata de novo. Aí ela olhou, poxa, esse cara é amigável. Eu não fui o advogado, eu fui amigo. Essa foi minha estratégia. Caraca. Eu não vou lá de terno e gravata. E o terceiro encontro, agora já me deixou ansioso. E a gravata, tudo influencia, todo de preto, o cara já fica, se você estudar sobre comunicação, você vai ver que até a cor da roupa, da gravata que você está usando, ele vai influenciar para a pessoa olhar e bater o olho. Os 5 primeiros segundos, para quem está ouvindo, 5 primeiros segundos vai definir se a pessoa vai gostar de você ou ela vai te odiar. Mas é a maneira que você chega. Boa. Isso que definiu ela querer me atender pela segunda vez, mesmo os filhos sendo contrário, falando, não atenda mais esse cara porque ele quer te enrolar. E eu não trabalho dessa maneira, sempre eu deixei claro. Eu trabalho para poder ajudar as pessoas. Essa é a minha estratégia de trabalho na área da advocacia. Eu não entrei na advocacia, como a gente vê muitos, para enrolar ou só para pegar o dinheiro do cliente e sumir dali. Eu quero resolver. Tanto é que eu faço cliente, eu não faço processo. Porque o cliente que me contratou, ele volta. Seja para tirar uma dúvida, seja para elaborar um outro contrato. Às vezes, para ir lá tomar um cafezinho, vem aqui, vamos tomar um café. E essa é um fato assim que foi histórico. A mulher não queria me atender e me liga, e não foi uma vez, ela me liga até para pedir conselho amoroso para ela, porque ela não sabe mais o que acabou o relacionamento, entrou em outro conselho, um outro relacionamento.
Então, olha o rapport que eu criei com essa mulher. Essa conexão. Que se você não soubesse conectar, nem você tinha me convidado para vir para cá. Cara, a gente chegou no final do nosso bate-papo e passa rápido, né, cara? Passa. Pô. Se tu me permite... Olha só, o cara não deixou no silencioso. Daí sim, hein? Ô, Jackson, e se tu pudesse deixar uma mensagem para um advogado que ele não tá tendo resultado, qual mensagem tu diria? E se tu me permite, naquela câmera ali, tu deixar uma mensagem para essa galera, porque eu falei em 90% dos advogados, mas eu penso que seja mais. Eu acredito também que seja mais. Deixar uma mensagem para o advogado sobre o tema que tu aborda e dizer para ele, cara, faz isso. Deixar uma mensagem e deixar para ele uma ação para que ele faça. Tá, vamos lá. Meus queridos amigos advogados, nossos colegas, o que eu posso dizer para vocês é persistência, tá? Vai ter caminhos e vai ter pessoas, ambientes que vão querer fazer vocês desistirem do propósito, que o advogado ele tem que ter propósito. Advogados, qualquer pessoa. Se você tem esse propósito ardendo no teu coração, que é isso que você tem que fazer, porque nós ajudamos pessoas. Nós acordamos e dormimos resolvendo o problema das pessoas. E não importa se você tem teus problemas pessoais. Você vai ter que deixar de lado para você poder resolver a vida de outras pessoas. Não desista. Existe um período compreendido que muitas pessoas não sabem, e isso é cientificamente comprovado. Se você trabalhar o teu cérebro com habitualidade, o que você vai fazer, é o que vai mudar o jogo. Porque se você tiver habitualidade, além de você ter, eu tenho motivação, eu tenho persistência, você tem que ter a habitualidade de fazer todo santo dia o que precisa ser feito. E começar pela parte mais chata da vida. Então começa a fazer por habitualidade. O teu cérebro, ele trabalha por prazer e dor. As coisas ruins de fazer, de você ir lá fazer uma petição ou você correr atrás de um cliente para você realmente fazer a tua venda como advogado, ele te causa dor. Teu cérebro vai te auto-sabotar e vai mandar você fazer outra coisa. Então você criar essa habitualidade que leva entre de 66 dias para frente, para que você crie essa sinapse no teu cérebro, para que você possa, o teu cérebro entenda, não, isso não causa mais dor. Eu vou para frente, daqui em diante, eu não vou desistir mais. Já pegou aquelas pessoas que eu vou perder, fazem um projeto do mês para emagrecer? Às vezes consegue, mas por que ela desiste depois de um mês e volta a ter aquele efeito rebote? Porque ela não criou a sinapse na cabeça. Boa. Então, persistência é a chave para que você tenha resultado na vida. E não vai ser do dia para a noite. Bota isso na cabeça. Acreditar que você vai ter sucesso em qualquer área da tua vida do dia para a noite, então esquece, você não vai conseguir. Você tem que ter persistência, você tem que ter muita fé. A fé em você. Eu acredito, sou muito crente a Deus. Então tem que ter muita fé em você. Fé que Deus colocou isso na tua vida, não foi por acaso. E você acreditar que você vai conseguir chegar lá. Não é se você vai chegar, mas quando você vai chegar. Quando você estiver preparado, com conhecimento específico, com as experiências que você precisou passar, quebrar, dar a volta por cima e dar continuidade, é o que você vai lá na frente contar a tua história. Não, agora eu venci por todo o passado que eu tenho. Que pessoa com vitória hoje que a gente conhece, que não teve uma história de derrota, uma história de um monte de gente falando que você não ia conseguir, que hoje mostrou com resultado. Todos. Perfeito. Todos. Todos. Indistintamente. Tiveram a sua história e hoje conta a sua história de derrotas, de um monte de gente puxando a maré, indo contra você. Não, eu vou ser persistente. Eu não vou desistir. Não tenha plano A e plano B. Tenha somente o plano A. Porque se você trabalha com plano A e se não der certo plano B, você já está perdido. Tuas redes sociais? @Jackson Cavazotti. Eu já sigo. Eu recomendo a galera seguir também. Obrigada por ter aceitado o convite. Bate-papo animal. Imagina, é um imenso prazer. Faltou um bloco e eu deixei de uma maneira propósita ele para trás para que a gente marque um novo podcast. Ótimo.
Fala, meus amigos, minhas amigas, chegamos aqui no fim de mais um bate-papo do podcast Frente com Moraes, podcast número 81. Foi muita gente aqui que passou e deixou sua marca, nos permitiu ir para uma outra linha e hoje não foi diferente. Aprendi demais, cara. Dr. Jackson aqui, muito, mas muito conteúdo de valor nos entregou. Então, se tu tá aqui no finalzinho do podcast ou tá vendo aqui esse corte em alguma das redes sociais, em algum dos canais de comunicação que nós estamos, eu te convido para vir e fazer duas coisas. A primeira, claro, evoluir. Compartilhando o conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Aqui nós estamos porque temos certeza absoluta que se a gente te ajudar, se a gente ajudar as pessoas, a gente vai deixar esse mundo muito melhor do que ele está hoje, porque pela comunicação, pela leitura, a gente transforma a vida das pessoas. Então isso é o nosso propósito, é a gente dividir conhecimento, compartilhar, para que todos nós possamos evoluirmos juntos e todo o planeta cresce para que dia a dia a gente viva num lugar melhor. Seguidamente a esse meu discurso, peço aqui para ti duas coisas, meu amigo. Primeiro, se não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade. E segundo, confessar aqui para ti, Dr. Jackson, aqui nessa sala tem mais de 300 mil. 300 mil reais investido aqui. Por que isso? Por que isso? Propósito. Para que a gente evolua e vivamos num mundo melhor. Então, em contrapartida, eu peço para ti, cara, compartilhe esse vídeo. Além de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. Deixa aqui um like. Tem uma sugestão, deixa aqui para nós. E vamos todos juntos num só pensamento evoluir e viver cada dia mais e mais num mundo melhor. Um Deus abençoe, obrigado por ter nos acompanhado aqui e até o próximo podcast Frente com Moraes de número 82. Semana que vem vai estar um cara aqui para fazer o seguinte, Dr. Jackson aqui ele colocou que comunicação é tudo. E depois que tu ser um bom comunicador, tu vai estar com dinheiro cheio de grana. Vai estar com o bolso cheio de grana, vai ter muito, muito dinheiro. E a pergunta é, como usar esse dinheiro? Como triplicar essa grana? Vai estar aqui a semana que vem o Marcos batendo papo conosco, que é um idealizador de uma metodologia que vai permitir que você triplique essa renda por meio de estratégias de investimento. Então, vem com a gente. Um forte abraço, Deus abençoe hoje e sempre.